abraçando os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, os nossos irmãos que se encontram no chat da FEAC. Boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar. Eu gostaria de iniciar a nossa atividade fazendo aquela oração, suplicando as bênçãos para o nosso trabalho. Eu convido-os para nos acompanhar. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade, com muita alegria estamos novamente reunidos em torno do estudo da doutrina espírita e do Evangelho. Suplicamos as bênçãos para todos que aqui se aportarem, de sorte que possamos, juntos, recolhermos do manancial da providência divina todos os recursos que possam nos auxiliar no encaminhamento da vida. Que nesta noite, envolvidos pelo ideal de aprender para servir cada vez melhor, possamos, Senhor, receber e, acima de tudo, nos fortalecer para os grandes desafios que nos aguardam na vida. Sê conosco, Senhor, para que ao final da nossa tarefa possamos nos sentir em paz. E que a paz do Mestre se faça nos domínios do coração de todos. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao projeto que iniciamos na última semana de estudar o papel da mente no processo, no fenômeno da mediunidade. Nós vamos continuar discorrendo em torno da apostila da Federação Espírita Brasileira, que trata do estudo e da educação da mediunidade, na primeira parte, no roteiro 2. E vamos retomar a partir do instante em que interrompemos na última semana. Então eu gostaria de pedir para vocês a permissão, que eu preciso de fazer a leitura para que a gente possa fazer as considerações. Abraçando a você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que se encontra em seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Vamos lá. Afirma assim os benfeitores, que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. É dessa forma que podem ocorrer as comunicações mediúnicas entre espírito desencarnado ou comunicante e o encarnado ou médium. Podemos afirmar que o intercâmbio mediúnico é resultante de uma percepção ocorrida além da matéria, percepção essa extrasensorial, seguida de uma sintonia, onde se captam as emoções e as ideias do desencarnado. É importante entender que a percepção, a sintonia e a captação se fazem por intermédio das correntes ondulatórias do pensamento. O que isso quer dizer? Significa que, quando o ser humano pensa, emite ondas mentais que lhe caracterizam o seu grau evolutivo. Essa irradiação mental é de natureza ondulatória, isto é, o pensamento se propaga através de ondas. Na verdade, a Terra, com tudo que contém, está mergulhada num imenso mar de ondas. Ondas luminosas, sonoras, caloríficas e mentais. Vamos ficar por aqui. Nós pegamos uma parte do material que
nós utilizamos no final da reunião da última semana e já adentramos um pouquinho no que remonta ao trabalho de hoje. Portanto, se vocês conseguiram acompanhar, esse texto é muito interessante, porque ele vem nos elucidar com relação à nossa performance psíquica, ou seja, que a nossa mente, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós mesmos, porque a mente, como um espelho da nossa alma, ela reflete, ou seja, ela capta o pensamento que está chegando, que é a energia eletromagnética, como nós abordamos na última semana, e no momento em que ela recebe, ela reflete. A mente não cria, o psiquismo é que cria, ou seja, ou melhor dizendo, o espírito é que cria, a mente é atributo do espírito, ou seja, é um tipo de corpo, é um tipo de instrumento que é desenvolvido pelo próprio espírito que passa a ter essa função de reflexão. Então a mente reflete o que é gerado por nós mesmos, como também ela reflete o que vem de fora para dentro. E no processo da reflexão, durante o mecanismo, nós assimilamos, nós retemos, nós nos alimentamos e nós também elaboramos material para dinamizar tanto aquilo que está sendo projetado quanto o material também que está sendo recolhido do âmbito externo. Isso significa que, pensando, conservando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. A definir é o seguinte, que quando nós vamos, portanto, estabelecendo uma projeção mental, quanto maior o número de pessoas que sintonizem com esta elaboração, maior será a dimensão, a qualidade, vamos dizer assim, a contundência dessa força mental, dos quadros que são criados, das palavras que são circularizadas, do trabalho que é implementado, enfim. Dentro de um processo de associação, de afinidade entre os seres, nós podemos construir grandiosos edifícios. Mas para isso, no sentido evangélico, precisamos de qualificar o pensamento para que a obra seja do bem. Porque quando não, depois a própria lei da vida funciona para derribar, para não ficar pedra sobre pedra, e para que nós possamos, portanto, ter a oportunidade depois de ter, no sentido de reconstruir. E também vem dizer que as comunicações mediúnicas entre espírito desencarnado ou comunicante e o encarnado ou médium se dar dessa maneira. Podemos afirmar que o intercâmbio mediúnico é resultante de uma percepção ocorrida, além da matéria, que é uma percepção extrasensorial. Aqui já está entrando mais no âmbito do fenômeno mediúnico, embora nós trabalhamos essa reflexão, esse ensinamento, num campo mais didático, diário, porque o fenômeno mediúnico nada mais é do que uma performance mental que nós vamos exercitando durante o contexto da nossa evolução. É óbvio que numa reunião mediúnica propriamente dita, nós estaremos, vamos dizer assim, bem focado nesse tipo de mecanismo. O anteparo que a espiritualidade oferece durante a sessão psiquista, obviamente dinamiza esse mecanismo. Por forças magnéticas, por indução, pelo próprio envolvimento das entidades que vão nos auxiliando como médiuns a fazer um intercâmbio mais direto, não tenha dúvida de que o processo se faz muito mais eficaz, muito mais eficiente, principalmente quando ele tem um colorido do Evangelho, ou seja, buscando o trabalho para envolver aqueles que sofrem e também para cuidar das nossas necessidades
quanto aprendizes, quanto necessitados. Eu pergunto, até aqui, nessa introdução, está claro? Nós podemos continuar? Ou o assunto, vocês gostariam de trabalhar alguns aspectos antes da gente prosseguir? Eu estou a postos aqui para atender os nossos amigos do chat, você da Rádio Brasil Espírita, que pode endereçar suas perguntas para a direção da rádio, que fica na incumbência de repassar para todos nós. Eu gostaria nesse momento de abraçar a todos que se encontram no chat. Eu estou vendo aqui que temos muitas participações, São Paulo, Rio Grande do Sul, nós temos companheiros de Portugal, de Goiânia, de Minas Gerais, enfim, são tantas representações que a gente até se perde aqui. Belém, Belém do Pará, e todos vocês, que a gente só passou o olho rapidinho porque o tempo continua nos convidando para o trabalho. Vamos lá. É importante entender que a percepção, a sintonia e a captação se fazem por intermédio das correntes ondulatórias do pensamento. Portanto, são correntes ondulatórias. Isso é muito importante. Para que a gente possa entender que no universo, a questão cíclica, a questão espiraloide, ela é uma lei natural da vida. Portanto, o pensamento percorre o universo dentro dessa questão que representam até as formas elípticas, né? Porque eles estão circundando, ou melhor, o pensamento, a mente, portanto, reflete, e eles partem desse fulcro irradiador, ganhando dimensões do inimaginável. Porque o pensamento, a velocidade do pensamento está muito acima da própria velocidade da luz. Portanto, eu penso, logo existo. Se você, nesse momento, procura vincular o seu pensamento a um coração querido, você não tenha dúvida de que automaticamente essa modulação vai atingi-lo, e tomara a Deus que seja para estimulá-lo, para apaziguá-lo, para oferecer notas de sorte que haja consolo, conforto, carinho mútuo, amizade, fraternidade. A ideia basicamente é essa. O Arnaldo está colocando no chat assim: Hermínio Miranda diz que tudo ocorre na mente. Sendo assim, o fenômeno mediúnico ocorre em nível da mente, via perispírito. Lembrando que a própria mente, o perispírito, ele já tem a própria composição do corpo mental, não é, Arnaldo? Então, já que você abordou o assunto, quando o médium entra em sintonia com uma frequência vibratória de um pensamento, isso tudo se faz, conforme fora dito, por uma percepção extrasensorial, ou seja, que está para além dos sensórios físicos, né, do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Portanto, mediunidade. E com isso, o processo todo se dá de alma para alma. Aí muitas vezes o médium está vendo um espírito e ele julga que ele está vendo com os olhos físicos, e na realidade ele está enxergando com a própria alma. É mais ou menos a ideia que está sendo sugerida aí pelo nosso companheiro Arnaldo. Vamos lá. O que isso quer dizer sobre a questão das correntes ondulatórias do pensamento? Vamos lá. Significa que, quando o ser humano pensa, emite ondas mentais que lhe caracterizam seu grau evolutivo. Essa irradiação mental é de natureza ondulatória. Isto é, o pensamento se propaga através de ondas. Na verdade, a Terra, com tudo o que contém, está mergulhada num imenso mar de ondas. Ondas luminosas, sonoras, caloríficas e também mentais. Então aqui nós estamos vendo, em nível físico, as luminosas, as sonoras, as caloríficas
e no campo do espírito, ondas mentais. Então, o processo é físico. É extremamente interessante para a gente refletir. Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Operemos um forno de micro-ondas, entretenhamo-nos com um programa de televisão ou façamos uma ligação telefônica internacional e espalharemos as ondas eletromagnéticas. Em suma, todo movimento, toda agitação se realiza pela emissão de ondas através dos inúmeros e diversos corpos da natureza. Esse texto está no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz. Olha que interessante. Eu vou continuar. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam. Dependendo desse comprimento do emissor, em que se verifica a agitação. A agitação aqui entendida como o foco propagador da onda, que produz a vibração. Fina vara, tangendo águas de um lago, provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira, arrojada ao lençol líquido, traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançá-las-á muito longas. Um flautim desferilá-las-á muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância. Assim, as ondas podem ser longas, médias, curtas e ultracurtas. Olha que interessante. Em nível mental, as ondas vão ser trabalhadas quando, vamos dizer assim, impulsionadas por uma força gravitativa de amor, elas serão super, ultra curtas. Olha que interessante para a gente refletir com André Luiz. Onda seria, então, uma oscilação ou vibração que caminha de um lado para o outro, uma vez que nada existe na natureza que seja absolutamente imóvel. Onda é, pois, a vibração que caminha. Onda é, pois, a vibração que caminha. Então, quando a gente fala assimilação de uma vibração, na realidade, nós estaremos falando de uma assimilação de uma onda que promoveu efetivamente a vibração. Deu aí? É a vibração que está caminhando. E esse pensamento é de Carlos Torres Pastorino. Está inserido no livro Técnicas da Mediunidade, que vocês encontram na internet. Para comprar não encontram, é esgotado, mas na internet vocês acham. E eu vou dar um break. Vou dar um break porque nós temos alguns minutinhos antes do intervalo e eu estou vendo que a nossa querida Vanessa está questionando assim. Quando temos, Vanessa lá de São Paulo, quando temos essa percepção, podemos receber o pensamento de alguém que esteja pensando em nós e que não está bem? Se isso acontece, como fugir desta ligação? Olha que interessante. Bom, o pensamento te visita, são ondas que estão trazendo as vibrações, não é isso? Onda, vibração que está caminhando. Então vamos pensar o seguinte. Nesse momento, todos nós estamos sintonizando com uma mesma
com uma mesma faixa de pensamento. Então todos nós estamos vibrando mais ou menos em uníssono, em torno de um fulcro só. Então com todo esse mecanismo, nós vamos criando uma força, um elan tão interessante, que nós podemos criar, portanto, um campo magnético ou eletromagnético, que aqueles que se afinizarem com estas faixas podem entrar em relação com o que nós estamos estabelecendo aqui agora. Seja de uma forma consciente ou de uma maneira inconsciente. Olha que interessante. Se você, durante o estudo, você sabe que nós estaremos aqui todas as terças e quintas, eu particularmente, de 8 às 9h30. Já aconteceu de companheiros não conseguirem acompanhar no chat e relatarem para mim depois que dormiram, entraram em desdobramento e acompanharam alguma coisa que eu estava fazendo. Aí depois falaram assim, olha, eu não sei o que. Já aconteceu de companheiros me falar assim, você estava fazendo um estudo. De alguma forma, você estava falando de um assunto tal. Isso muitas vezes acontece porque o indivíduo, quando ele retorna para o corpo físico, as experiências em faixas superiores, em ondas que eu vou tratar como ondas mais curtas, ou ondas ultra curtas, não vou nem falar de super ultra curtas, o cérebro, quando o espírito retorna, ele não dá conta de absorver essas faixas de vibração. Por isso é que a gente se lembra quase nada das nossas experiências quando emancipados, quando estamos dormindo, em sonhos. Mas é muito comum, então eu queria contar, enaltecendo esse contributo. Por exemplo, tem uma companheira aqui do chat, que eu não vou falar o nome dela por uma questão ética, mas é um coração muito amigo. Certa feita, ela narrou um fato assim, que dormiu e que sonhou que ela veio para o meu ambiente de trabalho e ela viu uma cena que eu estava no computador. E no computador eu digitava alguma coisa que ela via ser um foco de luz. E o interessante é porque do meu lado ela identificou uma entidade espiritual. Isso se deu numa madrugada dessa da vida, por volta de 3 horas da manhã. Ela está no chat, ela sabe do que eu estou falando, mas ela vai continuar desencarnada. Aí o que aconteceu? Ela veio deslocou em corpo mental e veio para o ambiente e acompanhou, sem que ela soubesse, um procedimento que estava sendo realizado em vigília. Porque, embora eram 3 horas da manhã, eu estava acordado fazendo o trabalho. E foi muito interessante, porque de manhã, quando nós tivemos o contato, que ela me contou o fato, eu virei para ela e falei assim, olha, possivelmente você entrou em relação com este ou aquele espírito amigo, porque eu estava naquela hora realmente no computador desenvolvendo um trabalho com essa tônica. E ela ficou muito alegre e eu também. E como Arnaldo Rocha costumava dizer, falando assim, Beto, eu tenho 60 anos de mediunidade e eu queria te contar uma coisa. A cada passo eu chego na conclusão que eu não entendo nada de mediunidade. Mas eu tenho que interromper, porque chegou o nosso momento do intervalo. É rapidinho, 2 minutos, nós estamos de volta. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá.
Queridos amigos do programa Espiritismo, Evangelho e Educação, estamos de volta para o segundo bloco do nosso trabalho, endereçando um abraço a todos que se encontram em seus lares, os ouvintes, os nossos amigos que acompanham essa frequência do bem, da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, de toda essa família que vamos nos unificando. São várias emissoras em que o trabalho de Jesus vai favorecendo para que a gente possa dividir as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas tristezas, que possamos juntos levar a palavra do Senhor para todos aqueles que estão sós, que estão abandonados ou que estão perdidos, necessitados de arrimo, de orientação. O nosso objetivo aqui é, de alguma forma, minimizar a nossa saudade que sentimos do Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus. Nós vamos retomar, ainda atendendo uma indagação que foi feita sobre aquela condição de podermos receber uma frequência, uma vibração, uma onda mental, como queiram, que nos visita em momentos em que a gente está, por exemplo, em outras faixas. Como, por exemplo, você está de repente desenvolvendo uma atividade no seu lar e de repente sente um pensamento, uma presença, que pode ser de encarnado e desencarnado, porque os encarnados também se emancipam. No momento em que, se você concentra, que você mentaliza, você pode se deslocar no espaço e no tempo e vencer, portanto, essas distâncias e as horas, as inibições do próprio transporte, e se fazer presente na realidade de uma pessoa. E isso pode acontecer quando um companheiro está desesperado e ele procura a ajuda de alguém, ele está para cometer alguma atitude não adequada, e de repente você, como médium ou como um sensitivo, registra, mas numa grande maioria nem consegue identificar de onde está partindo. Quando se estabelece uma rotina de trabalho em nível doutrinário, pelas próprias atividades psiquistas, as nossas frequências a reuniões de estudo, trocando experiência com companheiros, a gente vai tendo isso cada vez mais claro. Mas mesmo assim, a nossa condição ainda é muito tímida, diante de toda uma realidade desse mar de ondas que nós estamos mergulhados. André Luiz traz de uma forma soberana que nós vivemos mergulhados num mar de ondas mentais. Então, quando o indivíduo foca a sua vida no trabalho do bem, a tendência é que ele tenha, vamos dizer assim, fôlego, ele vai adquirindo maturidade, experiência, ele vai adquirindo, vamos dizer assim, merecimento para frequentar com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade as faixas superiores. Para quando ele descer, que é a proposta do Evangelho, né? Jesus diz no capítulo de João, no capítulo 14, né? Em torno ali do versículo 24 a 28, ele diz assim, que os homens só compreenderão a missão dele quando levantarem. E a gente lê o texto e acha que é levantar ele na cruz para saber que ele tinha todo o potencial. Não, isso, além de ser verdade, ele está dizendo o seguinte, que a gente só vai compreendendo a importância de se descer para a terra para trabalhar quando você sobe e desce numa constância do bem. Então, aí você vai muitas vezes até conseguindo identificar mais, você vai conseguindo, vamos dizer assim, operar com mais, talvez, eficiência. Não digo nem tanto pela nossa potencialidade para atuar, ou da nossa condição moral para interceder. Mas de repente você está aqui, vamos ser práticos, aí de repente você se lembrou de um coração. E isso te trouxe tristeza,
De repente você tem uma sensação que a pessoa não está legal. Nós temos N forma de ajudar. A mais importante, primeiro é identificar isso e entrar nas linhas sacrossantas da prece, procurando se acalmar, organizar-se intimamente para ver o que você pode fazer. Porque de repente pode ser um telefonema que você vai dar, uma visita que tu vai fazer, como de repente é uma atividade eminentemente espiritual. Ou seja, você vai de repente ter uma atuação de prece, de endereçamento de vibrações mais positivas para aquela pessoa. E isso não tenha dúvida de que atinge. Lembram da prece intercessória de Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna? Nós temos assim tantos exemplos nas obras de André Luiz que nos mostram o poder da oração, e muitos de nós espíritas costumamos até dizer que não precisa disso tudo, que nós muitas vezes ainda estamos com os ranços religiosos do passado, estamos trazendo algumas práticas de outras religiões para dentro do espiritismo, o que não é salutável mesmo. Mas é importante que a gente entenda que prece é ciência, meu amigo. Desejar o bem é a operação dinâmica das esferas maiores. Vencer as distâncias é o desafio para o cristão, que é cidadão do universo, não é só da Terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Alguns leem o texto, né? Traduções. Vou preparar o lugar. Não é o. Vou preparar lugar. E esse preparo é do mestre, é do governador espiritual. Não tenhamos dúvida de que ele faz isso com a sua preparar-vos lugar. É um processo globalizado que você, eu, todos nós estamos fazendo agora. Vocês estão, a turma que está no chat está vendo, o pessoal da câmera aqui não vai ver, mas tem um retrato do Chico aqui atrás, que nós ganhamos em 1992 de um primo lá de Pedro Leopoldo. Aí alguns companheiros falam assim: mas por que o Chico está aí? É porque nós temos um profundo respeito, um carinho por ele e um sentimento de gratidão. Não é idolatria, não é. E eu gostaria de dizer para vocês que enquanto você estamos preparando o lugar, o Chico, que não está aqui no quadro, mas dentro de um plano de muita dinâmica, ele também está preparando lugar dele, lugar de trabalho para ele. Esta é a sua morada espiritual. Vou preparar-vos lugar. Nós temos que preparar o amanhã. Nós temos que nos colocar numa condição de uma faixa superior de pensamento. E faixa superior de pensamento significa que é aprender, elevar e descer. Não é permanecer nas esferas maiores esquecidos do sofrimento da terra, deixando de lado o charco, o lodo, o vício, as dificuldades. Não, você tem que lutar para se soerguer, lutar para se engrandecer e levando consigo aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando dificuldade. Então, são pontos. Eu estou vendo no chat algumas solicitações e eu peço desculpa, porque vocês estão digitando tão rápido que eu já sou lento, não vou conseguir acompanhar vocês. Então, mas passam para o Arnaldo, que o Arnaldo fica na responsabilidade de nos encaminhar na salinha private. E a nossa companheira Cláudia, responsável por receber as perguntas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Então, nós gostaríamos de dizer para vocês sobre então a importância de todos nós nos elevarmos.
Eu estou vendo alguns comentários respeitosos de irmãos falando de outros companheiros do movimento espírita. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Não vamos falar dos nossos exemplos, dos nossos amigos, dos nossos líderes. Se vocês toparem, nesse momento eu gostaria que você pensasse em você. Eu gostaria que você, nesse instante, refletisse sobre o seu potencial luz, a sua generosidade, a sua bondade, as suas expressões crísticas. Vamos pensar nelas, para a gente não desfocar o que a gente tem que fazer. Eu falei do Chico, porque o Chico fala muito para nós na sua vida, o tanto que a gente pode ser simples, o quanto é possível ser feliz mesmo diante dos sofrimentos, o tanto que o trabalho renova, a seara edifica, a oportunidade constrói. Então, nós precisamos, como a Angélica, a Giane de Uberaba, que viveu lá, possivelmente conviveu de alguma forma com o Chico, né? Giane, eu queria te contar uma coisa. Eu tive o privilégio de conviver com muitos amigos do Chico lá dos primeiros tempos. E a gente aprende que o Chico teve duas etapas na vida dele, no sentido simbólico. A vida dele em Pedro Leopoldo e a vida dele em Uberaba. A vida dele em Pedro Leopoldo facultava para ele uma certa liberdade. Ele podia ir na lanchonete tomar um lanche com os amigos, ir no correio buscar as cartas. Ele podia ir a pé, embora longe, para a Fazenda Modelo, mas ele ia de charrete com aquele companheiro que ia buscá-lo. Ele tinha a oportunidade de ir ao cinema, como foi várias vezes com o Arnaldo, com o Romanelli, com os amigos Clóvis Tavares. São histórias que a gente ouve, mas assim, extremamente dedicado e disciplinado no trabalho. Já em Uberaba ele teve uma outra dinâmica. Por quê? Em Uberaba o trabalho dele já estava em processo de consolidação. Então, Chico em Uberaba, ele representa para nós muito aquele espírito que se internalizou, que abriu mão realmente, literalmente, da vida social, no seu sentido de passear, de ir em festas, a família dele estava aqui, ele tinha grandes amigos perto dele, mas ele era muito só. E isso tudo mostra para a gente um processo bem didático que todos nós precisamos de viver, de entender. Nós temos momentos que a nossa vida favorece muito o ir, mas o grande movimento nosso é o voltar, é o internalizar, é o silenciar, é o abdicar, é entender a importância do silêncio, da meditação, para que no momento em que o Senhor torna nos convidar, vinde a mim, porque o vinde a mim dele é muito interessante, né? Vinde a mim dele é eterno. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Vinde a mim todos vós. Agora, tem hora que a gente está com a muleta e ele está chamando. Tem hora que a gente está no pique todo, com o gás todo, com a energia pronta e ele está chamando. Tem momento que tu está chorando e ele está chamando. Tem momento que você está no buraco e ele está te chamando. Porque na realidade ele está dizendo para você assim: não desfoca não, meu filho. Porque a força real é a interior. Os espíritos chegam, nos dão uma injeção de ânimo, nos dão um passe. Você já imaginou quantos passes você recebe aí nas noites? Nas noites de frio, nas noites de calor, nas noites das dificuldades. Nós estamos sendo envolvidos o tempo todo para a gente fazer. Mas aí depois que os espíritos ajudam, eles têm que recolher. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. O Espírito da Verdade. Aquele que vos fará
relembrar de tudo que eu vos tenho dito e dizer muito mais. A gente fica na história. Nós espíritas ficamos o tempo todo fazendo palestras citando isso para dizer que o Espírito da Verdade é o Espiritismo. É a doutrina codificada por Kardec. Observem a peleja dos nossos líderes. A gente assiste palestras assim. Eu tive o privilégio de ter assim, grandes ídolos palestrantes espíritas. Eu ficava babando, se eu posso usar o termo assim, quando eu assistia palestras, por exemplo, do nosso querido Altivo, que foi vice-presidente da FEB durante tantos anos. Gente, o Altivo, para contar a história do Espiritismo, falando de Kardec, o Espiritismo aqui no Brasil, o Grupo Confúcio, a história da Federação. Gente, mas que coisa maravilhosa. Tantos, o próprio Mazotti, nos tempos atuais, agora o Perry, que tem esse compromisso histórico assim fantástico. Eu adoro ver esses trabalhos. Quantos companheiros estão falando nos centros espíritas, dizendo para o povo que o Espiritismo foi prometido por Jesus. É uma tarefa fabulosa. Mas eu queria convidá-los para a gente mergulhar mais. Porque eu acho que a gente já passou dessa copa da árvore. Porque a doutrina espírita ela veio transplantada da Palestina, da França para o Brasil, nessa transição, ou nesse percurso maravilhoso. E a doutrina espírita se tornou uma árvore frondosa que dá uma grande copa, que é o Espírito da Verdade, que está abraçando milhões e milhões de viajores, dando sombra, água, fruto, não é? Então, nós precisamos então verificar. Eu já peguei, tá, Arnaldo, a sua pergunta, eu vou voltar a ela, só um instante. Nós precisamos de entender que nós precisamos sair de debaixo dessa copa e começar a se sentir a seiva dessa árvore. Eu gostaria de dizer para vocês que nas próximas semanas eu vou fazer um trabalho aqui na sala Espiritismo, Evangelho e Educação, falando de o Espírito da Verdade e Kardec. Vou falar da história, mas por enquanto eu queria convidar vocês para a gente entrar na nossa história. É necessário que eu vá no futuro, porque se eu não for, o Consolador não vem. Se você não buscar a verdade, ela não vem para te consolar. Ou seja, se você não mergulhar, se você não estudar, se você não trabalhar, você não vai se consolar, você não vai se confortar. A dinâmica do Espírito da Verdade, ela é íntima, gente. É isso que a gente tem que entender. É isso que nós precisamos de entender. Porque senão eu vou ficar discutindo a vida, a encarnação inteira, que o Espírito de Verdade é Jesus que veio, que conversou com Kardec, que Kardec escreveu a doutrina espírita, e aí a gente fica discutindo, ou não é? Tem uns que falam que é Jesus, outros que falam que é a equipe dele. Tem outros que querem desconsiderar Kardec, porque Kardec não tinha autoridade para conversar com Jesus. Aí os outros querem, na linguagem dos jovens, para! Isso é bobagem, isso não acrescenta. O importante é a gente entender o espírito da letra, porque a letra mata, o espírito é que vivifica. O que nós estamos fazendo nessa sala? Nessa bendita, maravilhosa, sagrada projeto, atendimento, envolvimento que Ismael tem nos oferecido quanto Brasil. Nós estamos aqui para nos despertar desse sono profundo, porque se alguém bate na sua porta, como foi perguntado, e eu gostaria de responder para nossa amiga das terras lusitanas de uma forma globalizada, para mim não poder particularizar, porque se eu particularizar, eu vou deixar de atender aos demais. Eu quero dizer o seguinte: quando um amigo pede ajuda, quando a caridade bate na nossa porta, nos convidando para trabalhar,
nós vamos hesitar? Jesus pediu que os discípulos esperassem um tiro de pedra, que ele ia orar no monte. Aí ele foi. E ele percebeu que os 3 discípulos que ele levou com ele adormeceram. Nós vamos continuar adormecendo enquanto o mestre está em vigília, orando, trabalhando? Não. Agora, muitas vezes, a dificuldade bate para testar. Eu queria falar para vocês, no fundo da minha tristeza, mas agora eu já até esqueci. Se você se imaginasse o tanto de problema que nós estamos tendo para conseguir levar essas imagens, esses sons, essas vibrações para distâncias aí que a gente nem consegue dimensionar, é uma coisa absurda, absurda. Ontem o equipamento estava todo testado, funcionando, meia-noite, eu fui dormir meia-noite com um técnico monitorando, e eu falei assim, graças a Deus, amanhã vai funcionar tudo bem. Sabe o que aconteceu? Eu estou conseguindo fazer a sala e estou conseguindo transmitir para as rádios, mas a nossa programação no YouTube foi por água abaixo. O equipamento cismou de não funcionar. E eu sei que tem influência espiritual no processo. Agora eu vou ficar desanimado? Não. Quem me dá respaldo é do mundo espiritual, me sugeriu, conversa com o Arnaldo. O Arnaldo é amigo nosso, de suporte, como o Zé é o coordenador, o André, nós somos uma equipe. Aí eu fui e conversar com o Arnaldo, tomamos uma decisão, faltava 7:55, gente. Faltava 5 minutos para começar o trabalho. E eu estava com tudo desligado. E eu tenho uma responsabilidade com vocês de trazer um conteúdo. Eu não posso ficar preso na técnica. Por isso que tem palestra que o pessoal pergunta se eu vou usar os recursos, porque nós temos condições de tê-los. Você quer um PowerPoint, você quer fazer um show com música, você quer... Olha, o tempo está tão escasso que eu falo assim, é que eu aprendi com o Honório Abreu aqui em Belo Horizonte. Dá para ser no cuspe-giz? A brincadeira de mineiro, cuspe-giz. Vocês que são novos aí, que estão acostumados com quadro de lousa, etc., não sabem do que eu estou falando. Estou falando do quadro negro, do giz, não é? Das dificuldades. Muitas vezes a gente fazia palestra, tinha que fazer cartaz, cartolina, evangelização mais precária do mundo. Certa feita nós fomos fazer um trabalho, chegou lá, cheio de cartolina, sabe qual que era o público? Era de cegos. E nós ficamos quase um mês fazendo material para apresentar. Chegou lá, era cegos. Então eu costumo dizer, o tempo está apertado, as dificuldades estão muito sérias. A Kátia está falando que usou até mimeógrafo. Olha que barato. Então, o que nós temos que trabalhar nesse momento, Regina? A Regina Hipólito, a Kátia que está aí, o Sindival, não é? O tempo quântico é verdade. Nós temos que pensar em qualidade. Nós temos que trabalhar com ondas super, ultra curtas para irradiar luz, porque elas é que são capazes, como define André Luiz, de penetrar no impenetrável. Abraão faz suscitar filhos, águas dessa pedra, é só porque Abraão tem amor, o pai das nações. Aí a gente vê amigos como Haroldo Dutra e tantos companheiros aqui de Belo Horizonte, de outros lugares, fazendo um belíssimo trabalho de trazer o movimento judaico, explicando a história para contextualizar o evangelho. É um trabalho de fôlego maravilhoso. Agora nós precisamos de aproveitar as histórias que eles estão contando para que eu, você, todos nós estudantes, possamos entender o seguinte: que Abrão se tornou Abraão pela fé, como define Paulo de Tarso na sua carta aos Hebreus. Pela fé. E a fé raciocinada. Para se tornar pai das nações, dos povos, nós precisamos de nos elevar para chegar na condição de Abraão, para conversar com o próprio Pai.
Qual pai? Melquisedeque? Espíritos de ponta? Esse é detalhe. É a sua mente se tornar polida, trabalhada, exuberante, para que ela possa refletir o pensamento do alto. Eu e o Pai somos um. E Jesus espera que nós sejamos um com Ele, uns com Ele. Pai, na prece que Ele faz no capítulo 17 de João, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, para que eles estejam comigo como eu contigo estou, e que todos nós sejamos um só. E eu vou acrescentar, se Jesus me permite, um só em amor, em luz e em paz. Em paz, com a paz do Cristo. Não vou-la dou como o mundo a dá. Queridos amigos, eu gostaria de pedir a vocês paciência, porque nós vamos fazer o último intervalo. São 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Ave, Ave Cristo. Queridos amigos, vamos retomar para a última parte do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Que os benfeitores espirituais, sob a tutela de Ismael, nessa terra sagrada do Brasil, possam nos auxiliar para que a gente possa não só trabalhar o conteúdo doutrinário, mas também trazer os aspectos que elevam a alma, que espiritualizam o ser. E o único caminho que favorece para tal cometimento é o da vivência do Evangelho. Que Jesus esteja conosco. Nós vamos continuar. Quando interrompemos falando sobre a onda, oscilação, vibração, que caminha de um lado para o outro, uma vez que nada existe na natureza que seja absolutamente imóvel. Onda é, pois, vibração que caminha. Por sua vez, toda onda emitida é feita numa frequência de tempo. Isto é, a frequência estabelece o número de emissões ou vibrações, que são executadas em 1 segundo. Quanto maior a frequência das nossas ondas mentais, maiores serão as probabilidades do nosso pensamento atingir as regiões elevadas da vida, no plano espiritual. Então, vamos repetir, quanto maior a frequência das nossas ondas mentais, maior a possibilidade de atingir as esferas maiores. Isto é, perceptível no nosso dia a dia. Quando desejamos ardentemente uma coisa, não a tiramos da cabeça. Significa que, ao pensarmos constantemente em algo, estaremos estabelecendo uma frequência elevada de emissões mentais por segundo. É importante, portanto, que vigiemos os nossos pensamentos, direcionando-os para realizações nobres. Se o nosso pensamento constante é algo construtivo, os resultados serão positivos. Se, no entanto, a nossa ideia fixa traduz-se em ondas de baixo teor vibratório, haverá sofrimento ao final. O monoideísmo é uma situação de desequilíbrio psíquico, em que a pessoa não pensa em mais nada, fixando o pensamento numa só ideia. Isso gera desequilíbrio, porque a criatura se abstrai da realidade onde está inserida. É importante recordar que, independentemente do teor das nossas emanações mentais, sempre nos estaremos associando às correntes de pensamento de outras pessoas, estejam elas encarnadas ou no plano espiritual. As nossas ondas mentais podem ser classificadas quanto ao seu tamanho ou raio de atuação. Isso porque o homem pensa de forma contínua, em oposição ao pensamento fragmentário dos animais. Ao pensar,
O ser humano emite ondas mentais que lhe caracterizam o seu grau evolutivo. Ondas mais longas, de pequenos alcances, por certo resultantes das preocupações ou atividades corriqueiras. Ondas médias, direcionadas para interesses menos imediatistas. Ondas curtas, de frequência elevada, voltadas para assuntos espirituais nobres. E as ondas super, ultra curtas, em que se exprimem as legiões angélicas. Amor. Amor em plenitude. Se somos visitados por ondas, vamos dizer assim, curtas, de frequências baixas, que possamos aprender a lidar com esta visitação, com esse moribundo simbólico que está batendo na nossa porta, para tentar auxiliar para que ele saia de uma condição, até me desculpem, eu falei de uma forma errada. Ondas longas nos visitam, vamos trabalhar esse moribundo para que essas ondas longas se tornem ondas um pouco mais curtas. Esse é o papel, quando você estimula, quando você soergue, né? Então, para que a gente possa entender isso, nós temos que ajudar ao outro conforme ele pode receber, mas sempre em nível de paciência, de bondade, de profundo amor. Ok? Vamos relacionar o que acabamos de considerar com a prática mediúnica. Aqui que a gente queria chegar. Primeiro, a mente do espírito comunicante gera ondas mentais, ideias, que poderão ser captadas e conduzidas pelo cérebro do médium aos componentes da reunião mediúnica, sob a forma de palavras grafadas ou verbalizadas, ou ainda de imagens transmitidas pela vidência. Nota-se que o cérebro do médium tem ação bivalente ou bipolar. Capta e transmite ondas mentais de si próprio e de outros espíritos. Nós falamos disso lá atrás. Estão lembrados? Capta ondas que vêm de si mesmo, projetadas pelo seu fulcro, pelo seu dínamo espiritual, como ondas que são trazidas ou assimiladas, advindas do mundo espiritual, seja de entidades enfermas, quanto de benfeitores que visitam as atividades mediúnicas. Ficou claro isso? É extremamente importante. A Sueli está dizendo, mas é muito difícil manter a vibração elevada sempre. Sim, nós podemos verificar que no nosso dia a dia as nossas ondas são longas, portanto longas de curta intensidade que se dispersam pela própria rotina que tu está empreendendo, vivendo, inclusive sendo escravos dela. Esse é um dos pontos capitais, que, por exemplo, numa atividade como essa, nós estamos sendo convidados a trabalhar com ondas, vamos dizer assim, com ondas médias, para ondas curtas. Posso assim dizer, médias para curtas. As médias têm oscilações, já conseguem alcançar um pouquinho as faixas superiores, mas daqui a pouco voltam. E em determinados momentos, ondas médias que podem ser qualificadas e se transformam em ondas curtas. Por exemplo, durante o estudo, se você fica focado no desenvolvimento do raciocínio, você vai deixar de estabelecer uma frequência de ondas médias, porque aqui é médias, né? Ninguém está aqui brincando, ninguém está aqui passeando. Você, em determinado momento do estudo, se você foca, você pode atingir um certo êxtase e pode até atingir ondas, vamos dizer assim, super curtas. Eu não vou falar ultra curtas, super curtas. Agora, você não vai conseguir ficar mais do que 5 minutos vibrando em faixas superiores de ondas super curtas. Não sei se deu lá. Então, num estudo como esse, você tem várias oscilações, porque nós não temos fôlego para manter um padrão de sustentação maior.
E isso precisa de ser considerado por nós para que a gente possa aprender a ter paciência quando a gente queda, mas ao mesmo tempo forças para levantar e procurar caminhar de uma forma ereta, de uma forma equilibrada, para de vez em quando você, alright, como diz na gíria, né? Opa, eu preciso de mais. Aí eu estou fazendo uma leitura, eu consigo manter a concentração, eu consigo sentir, vibrar com a história do bem. Você pega, por exemplo, uma obra como Paulo Estevam. Só de tocar, o médium de psicometria nos conta isso pra gente. Só de tocar um livro ele já sente. O Chico Xavier tinha essa capacidade. Ele tocava um livro, ele costumava fazer assim, ele passava as páginas de uma forma rápida, aí ele costumava falar para o Arnaldo assim: Naldinho, eu queria ler esse livro. Não, tudo bem. Olha, esse livro, eu estou vendo aqui o autor, olha, esse livro aqui, ele fala disso, 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 disso e daquilo. E tem respaldo por conta disso, disso, disso e disso. Ele fazia um resumo técnico do livro e ele não conhecia o livro. Por que ele alcançava? Porque ele entrava na faixa mental do autor. Aí você pega, por exemplo, um médium que tem a psicometria numa faixa assim mais complicada. Eu tenho médiuns que não podem entrar num sebo. Se entrar no sebo, ele fica encebado para sair. É difícil. Eu conheço médiuns que não conseguem ler livros que já passou na mão de outros. Porque ele pega as vibrações, o registro daquele que leu o livro. Deu aí, gente? As ondas curtas são mais concentradas? É isso que você está perguntando? Pois é, podemos dizer que são mais concentradas tecnicamente. Mas quando super ultra curtas, elas entram numa dimensão que os estudiosos da física vão explicar com mais autoridade, que não é para cegar nem para aquecer, mas é para luarizar. É tão sutil que ela consegue penetrar sem fazer barulho, sem fazer estardalhaço. Elas permeiam as outras ondas. Não tenha dúvida, é sutil. Por exemplo, os espíritos que estão em faixas superiores, lá no plano espiritual, vamos pegar o exemplo do André Luiz no nosso lar. Aliás, quando ele estava nas regiões difíceis, ele estava sendo amparado pelo campo vibracional da mãe, pelo atendimento de Clarencio, pelos seus guias espirituais. Mas ele estava, o foco dele eram ondas tão longas, tão dispersas, e o sentimento era de tanto vazio que ele só enxergava treva, grito, desespero, perseguição. Deu aí? Porque ele entrava em ressonância com aqueles que estavam nessa mesma faixa. Agora você se recorda que na narrativa ela é tão exuberante porque André Luiz encontrou uma fórmula de nos mostrar doutrinariamente, e a beleza da obra de Chico Xavier, me perdoe, eu vou me corrigir, porque a obra não é do Chico Xavier. Tem muita gente que fica falando que a obra é do Chico Xavier. Não. Me sinto tão pequeno perto da obra do Espírito de Verdade, que foi coordenada junto por Emmanuel e por educadores, junto com o embaixador que foi o Chico, porque existe uma coerência doutrinária fantástica. Cientificamente, o que a gente está querendo dizer? Você se recorda que depois que o André Luiz, como na parábola do filho pródigo, ele chega lá no fundo do poço, e no filho pródigo ele vai se alimentar com as bolotas que eram levadas para os porcos, estão lembrados? E ali ele falou assim: poxa, mas até os jornaleiros de meu pai se alimentam melhor.
Aí ele está remoendo. Ele entra num processo de culpa, e depois da culpa ele vai entrar no que é importante para a alma: arrependimento. E aí Emmanuel nos ensina a diferença: o que é culpa e o que é arrependimento. A culpa, não vou fazer estudo disso agora, mas a culpa traz uma ideia de um circuito fechado, em que o indivíduo não sai daquela frequência dolorosa. E ela pode ser importante em alguns aspectos, mas ela não pode ser enaltecida jamais, para você não incentivar ninguém a ter culpa. Porque ter culpa significa ter que fazer terapia amanhã para tratar dela. Ele entra no movimento do arrependimento. O que aconteceu com o André Luiz? E quando ele vai se arrependendo de tudo aquilo, ele vai se sensibilizando. Ele torna a se sentir filho do dono da fazenda, que ele pediu um dia todo o seu direito, né? Suas posses, tudo que ele, como herdeiro, ele queria tudo, porque ele queria esbanjar, ele queria viver a vida dissoluta. Ele não estava nem aí para o pai, ele não estava nem aí para a consciência, ele não estava nem aí para as responsabilidades. Eu pergunto a vocês, ele não estava nem aí para a ordem, para a disciplina, para a hierarquia, para a ética. Eu pergunto a vocês, é mais ou menos o que anda acontecendo aí na sociedade? Pois é. Quando ele se arrepende, arrependerei e tornarei a ter-me como meu pai. Essa narrativa é transcendente. O André Luiz, eu tenho que voltar para a casa do pai. Aí ele faz uma prece. Estão lembrados? Ele vai se sentindo criança, ele vai lembrando dos tempos que a mamãe ia ensinando ele a fazer as primeiras preces, que não era movimento religioso tradicional, que ele estava farto, que não teve nenhum significado para ele. Aí ele se curva tanto, naquele momento que ele vai se sentindo criança e que ele vai se lembrando da mãe, não está escrito no livro não, mas eu vou dizer uma coisa aqui com direito a assinar um termo de ir lá para a mesma região do André Luiz, ou pior, que eu vou ser ousado. Mas tecnicamente eu vou dizer para vocês que no momento em que ele se sente criança e que ele lembra da mãe dele, ali é como se a mãe dele tivesse materializada, carregando ele no colo. Só que ele não conseguia ver e nem podia. A frequência dele mental era outra. Então ele tem aquilo como um processo mediúnico, uma elaboração saudosa. E por isso ele não vê o fenômeno claro da mãe ao lado dele. E quando eu falo a mãe, vou fazer um caso aberto, não está escrito isso no livro não. Tá bom. Então, se você está preocupado de eu ir para a Inquisição, eu queria dizer para você o seguinte: não está. Mas se você topar, nós dois vamos assumir uma responsabilidade de amigos. Quando a gente estiver lá no plano espiritual, nós vamos marcar uma audiência com o André Luiz e com a mãe dele. E vamos perguntar isso para eles. E eu aposto que eles vão dizer que eu estava certo. Sabe por quê? Porque isso não é um pensamento meu, isso é da codificação espírita. Porque quando você pensa, você aciona a vontade, você manipula o fluido cósmico universal. E você entra em relação com o próprio pensamento da divindade. Kardec explica para nós isso no livro A Gênese. Não é verdade? Quando ele vai falar da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar disso. E nós viajamos, portanto, na velocidade do pensamento. Então não existe barreira para o espírito, meu amigo. Você acha que a mãe do André Luiz estava, vamos dizer assim, indiferente ao sofrimento dele lá no umbral? Não, ela estava o tempo todo vibrando com ele. Obviamente que ela realizando os seus afazeres lá no plano espiritual. Mas o tempo todo a mãe, de alguma forma, lembrava do filho, porque é amor. Por isso é que você, eu, não podemos nos sentir órfãos. Porque essa promessa é de quem realmente nos ama. Eu não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E tanto é verdade que essa promessa se faz
na nossa história espiritual, em todas as épocas, em todas as reencarnações. Porque sempre Jesus enviou representantes dele. E os que mais adquiriram autoridade foram as nossas mães. Por isso, eu gostaria de pedir a vocês a paciência, a autorização, para que a gente possa interromper o nosso trabalho essa noite. Confesso a vocês que faltava alguns poucos parágrafos para a gente completar o nosso estudo, mas os espíritos não me autorizam a correr, porque não é na corrida que a gente vai resolver. Então na próxima semana, na próxima quinta-feira, estaremos aqui para fazer a terceira e última parte do papel da mente no fenômeno mediúnico. E eu prometo a vocês que eu vou trazer algumas histórias para engrinaldar essas observações que poderão ser trabalhadas na próxima semana. Então, Márcia, Regina do Rio, a todos vocês que estão aí, eu gostaria de endereçar um grande abraço para todas as mães aqui representadas e trazer Chico Xavier como médium, Chico que se fez mãe, embora como irmão, como filho, como tio, mas como disse Geralda, sua irmã, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, ela disse assim: não, Chico não foi nada disso. Chico foi nossa mãe. Ele foi sempre a nossa mãe. Chico é a nossa mãe. Chico, Meimei, Sheila, tantos espíritos maternos estão conosco para tentar tocar o nosso coração. E eu gostaria de então trazer Chico endereçando rosas de amizade, de gratidão a todas as mães. No caso dele, se ele estivesse conosco, eu tenho certeza que ele iria reverenciar Maria João de Deus, a sua mãe, e a sua segunda mãe, Cidália Batista. E eu não tenho dúvida de que ele também reverenciaria você, mamãe, que está nos acompanhando ao vivo, pelo veículo que for, pela emissora que está vinculada a esse trabalho. E também, ele reverenciaria a sua mãe encarnada ou a sua mãezinha espiritual. E até você, que tem o papel de auxiliar na preparação das mães do futuro. Que Maria Santíssima possa nos ajudar. E Chico Xavier trouxe para nós uma mãe, a poetisa Maria Dolores, que escreveu assim para nós: amor materno. Depois de 00h, e a dama recordava o filho de quem fora venturosa escrava. No bairro, era o silêncio a dominar nas ruas. Quantas horas da noite? Um tanto além das 2. E a senhora viúva, acostada no leito, lembrava o filho amado, o jovem, belo e forte, que o coração de mãe supesara perfeito, cuja fuga de casa fora no pai amigo o motivo da morte. 20 anos de ausência, e ela refletia. Em todo aquele tempo de agonia, o filho que criara, a beijos de ternura, de quem não descansava na procura, a quem nunca levara o mínimo desgosto, e a quem ela e o marido haviam dado tudo: dinheiro, ostentação, brilho e facilidades, buscando adivinhar-lhe todas as vontades, recusara o trabalho e renegara o estudo.
Por fim, todo inclinado à cocaína, desertou porque o pai tão somente o internasse num colégio distinto em que se lhe evitasse a droga deprimente. Insone, calma e ativa, a memória se lhe aviva. É inacessível a calmantes, rememora a tragédia de anos antes. O moço nunca mais voltará ao lar. Ralada por extremo desconforto, logo após ela vira o companheiro morto, de saudade e pesar. Mudara-se de bairro e residência, mas nada lhe alterara as lutas da existência. 20 anos de pranto e de aflição havia feito dela pobre mãe transformada em sentinela da casa nobre e farta, à espera do rapaz que lhe arrasara a vida, a segurança e a paz, e que ela amava ainda. Mas enquanto pensava, houve um ruído leve. Escutou, alguém de passo curto. Estava em quarto próximo, certamente na prática do furto. Ao choque, ela clamou em altos brados a colaboração dos empregados. Mas o assaltante se aproxima, a valer-se da sombra em todo o espanto estreito. Era um homem robusto e lhe cair por cima, cravando-lhe um punhal no velho peito. Ergue-se um dos vigias, vem às pressas, de longe, liga a luz. Eis que o quarto se fez todo iluminado, e o salteador não foge. Sente-se preso à mão que se lhe estende. Contempla a vítima que o fita, num transporte de amor com ternura infinita. Reconhece o semblante maternal, e a desfazer-se em pranto, ajoelha-se e grita: mãe querida, por que cheguei a tanto crime e a tanto mal, a ponto de acabar com a sua própria vida? A dama retirou a lâmina cravada, doloroso empecilho. O sangue gotejou da ferida formada, e em seguida exclamou: ah, meu filho, que saudades de ti, quanta saudade! O tempo parecia a eternidade. Entretanto, o vigia invadiu o aposento, vendo um homem chorando e a dama em sofrimento. Quis gritar e reagir austero e humano, mas senhora diz: ouça, Germano, meu filho regressou, venha reconhecê-lo. Na precipitação de meu antigo zelo, feri-me por engano. Caí sobre o punhal que eu trazia no seio. No entanto, estou feliz. Olhe, meu filho veio. Dê-lhe as chaves da casa. Tudo que tenho é dele, a minha própria vida. E conservando a mão sobre a parte ferida, rogou ao servidor: chame o médico amigo, transmita a ele tudo o que eu lhe digo. Lhe explique que esse acidente, meu filhinho, chegou tão de repente, para fazer-me essa surpresa, que caí no punhal em que eu mantinha, ou supunha manter minha própria defesa. Estou feliz, Germano, mas agora... O servidor gritou: ah, não morra, senhora. Entretanto, mais fraca e cansada, a dama ainda falou, muito pálida e triste: Germano, ajude agora o meu rapaz. Compreendo que estou chegando ao fim. Seja a ele fiel, dê a ele o respeito, a estima e a bondade que você sempre deu a mim. O filho ajoelhou-se,
em pranto comovente, e clamava, ao beijá-la ansiosamente: Mãe, perdoa-me e vive, mãe querida. Entremostrando o anseio de falar, ela, porém, lhe deu o último olhar, deu-se de todo a isso, fez-se forte e descansou por fim, dizendo ao entregar-se à morte: Louvado seja Deus, Deus te abençoe, meu filho. Deus nos abençoe. Filhos, que Deus proteja, envolva, abençoe a todas as mães, esses anjos tutelares que não olham para as nossas sombras, procuram sempre, encontrando na doce esperança um acalento, vendo nos filhos a luz que há de brilhar um dia. Na paz do Senhor. Que Maria Santíssima esteja conosco hoje, agora e sempre. Que no Dia das Mães possamos nos sentir reconfortados, abraçados, acalentados, amados por elas, que se apagam, que vão embora e nos legam esse rastro de luz para seguir os seus exemplos. Um beijo na alma, um abraço fraterno. É o que nós endereçamos aqui, do mais belo horizonte, das terras das Gerais. Até a próxima. Até a próxima.